Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela turca Mãe. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Sully vai até a escola que Melek estudava para falar com algum professor. Chegando lá, ela vê Sezgin e fala que veio falar com Zeynep. Sezgin pergunta se ela teve notícias de Melek. Sully ressalta que não e que quer falar com Zeynep. Sezgin diz que Zeynep deixou o trabalho e foi apenas substituta enquanto a titular estava de licença. Sully pede o telefone de Zeynep. Sezgin decide passar o telefone de Zeynep devido ao desespero de Sully. Zeynep fala para Gonu o que Ali lhe pediu em troca de deixá-la em paz. Gonu fica chocada. Zeynep diz que contou tudo que Melek estava sofrendo e Ali nem se importou. Zeynep chora, dizendo que estão sem saída. Zeynep afirma que não pode soltar a mão da garotinha. Gonu diz que ela não pode deixar Turna ir embora. Zeynep diz que precisa protegê-la, porque se o Ali publicar o jornal, a vida de Turna voltará a ser um pesadelo. Zeynep pensa em fugir novamente, mas Gonu diz que por ela não ter documento, a polícia encontrará elas, onde quer que estejam. Zeynep pergunta o que poderia fazer para se livrar dele. Gonu pensa em falar com Ali, mas Zeynep diz que ninguém deve saber que ela está as ajudando. Turna pergunta se a mãe está com fome. Zeynep decide sair para comer com a filha. Gonu pega seu casaco e sai. Turna comenta com Zeynep que a senhora Pateta vai comprar outro quebra-cabeças para ela e pede à mãe para montarem juntas. Zeynep não tem ânimo. Ela diz à filha que fizeram um caminho juntas e tentaram manter o segredo, mas foram descobertas. Zeynep diz que poderiam afastá-la dela. Turna pede que ela não chore e a chama para irem comer macarrão. As duas chegam no restaurante e pedem a refeição. Macarrão com molho de tomate e queijo. Turna se emociona ao olhar para a mãe. Gonu vai até a redação jornalística falar com Ali, sem que Zeynep saiba. Gonu chega ao escritório de Ali e pede para conversarem a sós. De prontidão, Gonu pergunta se ele descobriu o que Zeynep fez e se averiguou como a menina sofria e era maltratada pela mãe biológica. Ali pergunta o que ela é da Zeynep e se a Zeynep a enviou ali. Ela nega e pergunta como ele ousa ameaçar a honra de uma jovem que protege uma garotinha. Ali diz que Zeynep cometeu um delito e ele, como jornalista, só está fazendo seu trabalho. Gonu pergunta se é trabalho dele obrigar as pessoas a fazer o que ele quer com ameaças. Ela avisa que não tem muito estudo, mas sabe que o que ele está fazendo é um crime. Ela diz que não há nada mais importante que a vida de uma criança, ainda mais quando há lágrimas nos olhos dela. Ela o chama de criatura e afirma que se ele prejudicar Zeynep e Turna e não parar com essas ameaças, não pensará duas vezes e o matará. Ela avisa que já fez isso antes e faria de novo. Quando dá a volta, Gonu acaba se sentindo mal e desmaia. Ali chama uma ambulância. Turna e Zeynep terminam de comer todo o macarrão. Turna diz que o macarrão estava delicioso. O garçom serve a sobremesa da menina e Zeynep avisa que aquilo é milkshake. Turna prova e adora o sabor, dizendo que é como sorvete derretido. Turna agradece por aquilo e avisa que está delicioso. Zeynep pede que ela aproveite. Turna saboreia a sobremesa e Zeynep não deixa de olhar para ela com felicidade. Turna pede para irem ao parque depois que terminar de tomar o sorvete. Zeynep vai até o parque com a menina e ela brinca no balanço. Minutos depois, Zeynep pede para ir embora. Turna corre e acaba machucando os joelhos, mas avisa que está bem e que não foi nada. Zeynep beija a mão da menina. Zeynep recebe uma ligação de uma pessoa, perguntando a ela se ela conhece Gonu, pois ela acabou de desmaiar e estão levando ela para o hospital. Zeynep decide ir para o hospital. Zeynep diz à filha que tem umas coisas para fazer e vai levá-la para casa. Turna pede que ela não a deixe e que não a abandone. Turna abraça Zeynep e a moça chora e abraça a filha, dizendo que jamais faria isso e dá sua palavra a ela. Zeynep vai ao hospital. Ela vê Ali lá e pergunta sobre Gonu. Ali diz que não teve notícias dos médicos. Ele pergunta qual a relação dela com essa senhora, pois ela o ofendeu no seu escritório. Zeynep diz que ele mereceu. Ele pergunta que tipo de jogo ela está usando e se pensou que usando uma senhora doente mudaria sua opinião sobre a publicação. Ela pergunta o que ele está dizendo e afirma que nem todos são imorais como ele e que não armou nada.
Ali diz que o acordo dele será desfeito e irá agora mesmo no jornal publicar a notícia no artigo. Antes que ele saia, Zeynep o leva ao reservado para conversarem. Zeynep implora que ele tenha piedade dela e pergunta por que está fazendo isso e se é para o próprio sucesso, para ser mais famoso como jornalista. Ele diz que seu sucesso não importa e que a notícia será divulgada nos jornais. Ela implora que ele não faça isso. Zeynep empurra o canalha e quase o atinge com um tanque de extintor de incêndio. Ele briga e pergunta se ela quer ser uma assassina, além de ser uma sequestradora. Zeynep se acalma, aos poucos. Ali diz que por alguma razão sabia que ela não iria terminar o trabalho, mas não vai mudar de ideia por isso. Zeynep está disposta a impedir que Ali faça isso. Ela sai correndo do hospital e liga para o jornalista de quinta. O canalha não atende a moça e ela pega um táxi e sai às pressas a caminho do jornal onde o cara trabalha. Gonu acorda e pergunta para a enfermeira se o soro já acabou e se pode ir embora. A enfermeira diz que precisam dar mais um pouco de medicamento a ela e depois precisam ver os resultados dos exames. Turna está com Gansé e Duru e se mostra muito chateada e preocupada com a ausência da mãe. Kahid chega até as meninas e vê que elas estão assistindo o filme. Turna finge que está gostando do filme. Kahid propõe a Turna de fazerem uma sobremesa juntas, de surpresa para Zeynep. Turna aceita. Zeynep chega até o jornal, onde Ali trabalha, e percebe que ele não está no local e que as publicações do jornal só começaram a ser publicadas mais tarde. Gonu liga para Zeynep. Zeynep pergunta como ela pôde fazer aquilo. Gonu diz que não podia aceitar aquela baixeza vindo de um homem. Zeynep diz que o Ali pensou que ela tinha mandado ela lá e depois foi embora. Gonu se culpa, achando que Ali publicará as notícias por sua culpa. Zeynep se despede e diz que depois conversam. O médico examina Gonu e ela afirma que ainda sente um pouco de tontura. Ele pergunta se ela já tinha desmaiado antes ou sofrido tonturas. Ela diz que não sente tonturas, mas da outra vez desmaiou e acreditou que sua pressão tinha caído. O doutor diz que ela terá que ficar em observação essa noite, pois os exames dela não estão bons, e pedirá mais exames detalhados. Gonu diz que não pode ficar esta noite ali. Ele revela que a saúde dela não está nada boa. Zeynep sai da empresa, que publica notícias, e se mostra muito preocupada e apreensiva. Sully liga para Zeynep. Zeynep acaba atendendo e pergunta quem é, mas Sully não responde nada. Gonu decide sair do hospital. A enfermeira se zanga ao vê-la descumprindo as ordens do doutor. Ela diz que está bem e pede desculpas por sair daquele jeito. Zeynep espera por Ali, do lado de fora do jornal. Anoitece e ela recebe uma ligação de Turna, dizendo que deu comida para Minak mais cedo e que a mãe dela estava feliz e não fez nada. Turna diz que fizeram uma sobremesa deliciosa para ela. Turna pergunta se ela vai voltar logo. Zeynep diz que vai sim e quando a sobremesa ficar pronta, voltará no momento. Turna diz que a esperará acordada. Zeynep decide fazer o que Ali pediu e manda mensagem dizendo que aceita a oferta dele e pergunta onde e quando será. Sengiz acaba voltando para a casa de Sully com sua mala. O cara não tem vergonha na cara e volta dizendo que ama Sully e que não quer perdê-la. Em seguida, ele dá um beijo na moça e ela deixa e também o corresponde. Ali vê que Zeynep lhe manda uma mensagem, aceitando o que ele pediu. Ali responde, dizendo onde irão se encontrar. Zeynep sai. Gonu chega até o jornal e não encontra a moça ali. Gonu entra na empresa e tenta falar com Ali novamente, mas ele já não está lá. Gonu decide fazer uma ligação para Zeynep. Zeynep percebe que sua bateria acabou de acabar e não consegue atender a ligação de Gonu. Turna olha para a sobremesa que fez para a mãe, enquanto aguarda o retorno dela. Kahid vai até Turna e ela pede que a avó olhe se a sobremesa já esfriou. Kahid diz que ainda falta um pouco. Kahid pede para assistirem um pouco de TV. Ela diz que vai esperar até a sobremesa esfriar. Zeynep chega ao local, onde irá se encontrar com Ali. A moça se lembra de quando ele pediu para ela relaxar, dizendo que sabia que qualquer mãe faria o que fosse para proteger os filhos, e ela respondeu que faria o que fosse. Ali disse que queria fazer amor com a moça. Zeynep entra no hotel e procura pelo quarto de Ali. Sully e Sengiz dormiram juntos. A moça se levanta, mas continua um pouco abatida. O cara olha para ela, com cara de satisfeito. Ela decide arrumar o cabelo. Ele a beija e ela diz que vai sair para trabalhar.
Cengiz pede que ela guarde as coisas e faça as malas, pois vão ir embora para Istambul. Sully pensa que ele está brincando, mas ele garante que está falando sério. Sully sai para tomar banho. Zeynep chega ao quarto em que Ali pagou para passarem a noite juntos. Ela entra no quarto na força do ódio. Ele oferece algo para ela beber e ela não aceita. Ele diz que vai beber e pergunta sobre Gonu. Zeynep segue sem falar nada. Ela diz que não veio ali para falar da sua vida. Ele diz que será como ela quiser e pede que ela tire a roupa, por favor. Zeynep começa a tirar sua roupa e o infeliz olha para ela, totalmente chocado ao ver o que ela é capaz de fazer para ajudar a filha.